Noite, irmãos, a paz, Senhor. Glória, Senhor, que nossos irmãos aqui. Eu acho que desde o ano passado que eu não via alguns irmãos, estou feliz de estar. Glória, aleluia. Estou feliz de ter nossos irmãos aqui. Glória, amém. Desde o ano passado, né? Glória ao Senhor. Faz tempo. Mas não estou falando em termos de cobrança, irmãos. Não se preocupe com isso. É porque a gente... o Espírito Santo une tanto a gente que a gente quer ter vontade de estar junto. É só isso. Não é nada carnal, não é porque você faz bem ou você faz... Não, é que o Espírito Santo dá esse toque no coração da gente. A gente quer estar junto, a gente quer se reunir. Nós amamos vocês, todos, acho que todos nos amamos também, né? E imagina as pessoas que não têm esse amor, como elas estão perdidas no mundo, né? É essa que é a nossa missão, né? A gente quer encontrar, tocar essas pessoas, tá? E eu vou colocar primeiro um videozinho aqui, né? Rapidinho, é uma coisa simples, mas é o que há um mês atrás eu estava vendo a televisão e eu vi essa imagem, eu fui rápido no meu telefone celular e filmei rapidinho, tá? Isso aqui não é uma cruz, quer dizer, é a escola do meu filho na universidade, porque era uma universidade protestante e aqui é um símbolo, só é um remo, ele fazia remo, né? E aqui o Guilherme não está aqui, é a frente da minha televisão. Eu fui rápido, tirar a frente, né? E eu vou botar um vídeo. Não pensem que é uma coisa bonita de ver, mas vai ser um exemplo para o que eu quero falar hoje. Vocês veem o urso, e o urso está atacando um filhote dessas vacas, né? Eles tinham acabado de nascer e o urso chegou e foi pegando os filhotes. São 20 segundos só sobrou um deles. Esses são os pais e as mães fugindo, né? Deixando o filhote sozinho. Mas ficou um somente. E esse um ele vai ser resgatado pela mãe, né? Isso não é inverno. É um local no norte da Islândia, se eu não me engano. Em março. Pode desligar agora o vídeo. Em março, a temperatura são quase 20 graus abaixo de zero. É aí que os filhotes nascem, né? E o que eu estava mostrando aqui... Pode desligar, por favor. Que a manada desses touros tiveram os filhotes e veio um urso pelo cheiro, né? Foi o urso caçando os filhotes. E os pais fugiram. Ficaram só o filhote, e o filhote tinha acabado de nascer, não sabia nem quem era inimigo e quem era amigo. Tanto que no finalzinho ainda teve um filhote que correu para o lado do urso, que acabou virando comida para o urso, né? Então, o que isso é interessante? Faz um mês e meio que eu estava com a minha esposa, ela acordou 5 horas da manhã, era 4, porque ela começou a trabalhar às 5. Aí eu não tinha o que fazer, estava vendo televisão do lado dela, né? E eu pensei, não, esse vídeo aqui eu posso usar em pregação. Não sei o que foi, não sei o que tinha. E desde semana passada eu comecei a preparar a palavra para hoje, e o poder que a gente tem para julgar. Como é que nós vamos julgar, né? Então, você vê esse filhotinho aí, não tinha discernimento nenhum para julgar o que é bom, o que é ruim, né? E nós, sendo cristãos, nós enfrentamos muitas barreiras no mundo, não é isso? Principalmente, tem muita gente que usa. Eu queria que vocês fossem para a Bíblia de vocês,
Mateus capítulo 7, versículo 1. Mateus capítulo 7, versículo de 1 ao 6. Amém? Mateus capítulo 7, do versículo 1 ao 6. Amém? Amém? Então vamos lá. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. 3. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? 4. Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? 5. Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. 6. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos, caso contrário, estes as pisarão, e aqueles voltando-se contra vocês os despedaçarão. Bem, essa é a palavra do Senhor. Em Lucas, no capítulo 6, do 37 a 42, praticamente está falando da mesma coisa, né? E eu queria colocar para vocês que são frases importantes que a gente tem na Bíblia, né? E que não somente nós cristãos, mas também o pessoal do mundo, quer dizer, os não cristãos, né? Eles usam também para usar contra os cristãos, né? Por exemplo, nós vemos em João 8, 11, quando Jesus foi apresentado a uma mulher que cometeu adultério, como eu já comentei isso há um ano atrás mais ou menos, né? Vieram os homens e trouxeram a mulher, ela cometeu adultério, mas ela não cometeu adultério sozinha, né? Tinha que ter um homem para poder fazer isso, né? Mas eles só trouxeram a mulher, né? Só que o pessoal do mundo diz assim, que Jesus falou na Bíblia: eu também não te condeno. Então você pode fazer o que quiser. Eles usam só esse pedacinho, só um trecho da Bíblia, para poder adaptar à vontade dele, né? Então ele diz assim: Jesus disse, eu também não te condeno. Mas só que logo depois do que Jesus fala, vai-te e não peques mais. Isso eles não falam, né? Então eles procuram adaptar essa palavra para o modo de vida que eles estão, né? E esse não julgues também, eles usam também. Quando você está pregando, quando a gente vê pastores pregando na rua: você não pode julgar, você não pode julgar. Aí interessante, né? Então por que você está me julgando? Né? Você está me julgando porque eu estou julgando alguém, né? Quer dizer, interessante como eles procuram trocar as palavras, né? Então, Jesus, eu quero deixar bem claro que Jesus, ele não disse para nós não julgarmos somente, né? Que nós temos que julgar de maneira correta, né? Se a gente não julgar de maneira correta, aí sim, a gente vai estar pecando, vai estar fazendo coisa errada, né? E geralmente o ser humano, ele não gosta de ser julgado por ninguém. Se eu chegar, por exemplo, indicação, você fez aquilo, provavelmente ele não vai gostar. Não sei, eu estou só dando exemplo, se eu ligar, não tem nada real aqui, tá? Né? E, por exemplo, você está no trabalho, você chama a atenção de alguém, por causa da sua posição. Não porque você quer se mostrar ou não, mas as pessoas, porque você não pode jogar, você não pode jogar. Não. Dependendo do seu estado, da sua posição, você vai ter que julgar. Se você não julgar corretamente, vai acontecer com aqueles touros, aqueles bezerros que morreram agora, né? Eles não sabiam definir o que era bom e o que era ruim, tá bem? Né? E o que Jesus ele fala pra gente é que nós devemos julgar através de fatos verídicos. Se a gente for, por exemplo, eu vou jogar, o pastor Célio, ele se veste mal, ele não come direito, ele faz aquilo, já é uma coisa do coração, é uma coisa assim que a gente vai inventando da cabeça. Estou dando só um exemplo, tá, pastor Ruth? Né? Esse é só um exemplo, né? Então, se você não julgar corretamente através das coisas que estão acontecendo, da verdade, dos fatos que estão acontecendo, você vai julgar de maneira errada, né? A gente pode julgar ou pode somente ser um crítico, só criticando, só falando mal, só porque eu não gosto dele, porque
porque é isso, é porque aquilo. Então muita gente começa a julgar a partir disso. Vê a roupa que você está... Ah, esse cara se veste bem, deve ser uma boa pessoa. Ah, esse cara está se vestindo mal. Ah, então deve ser uma má pessoa. A gente já começa a inventar coisa na nossa cabeça. É um tal de estereótipo, né? A gente começa a moldar. Ah, porque a brasileira é bom de bola. Meu irmão, não é todo mundo que é bom de bola. Ah, porque na Argentina a carne é muito boa. Não vai ser todo local que a carne vai ser boa, né? Por exemplo, no Peru, né? Ah, se a gente for para o Peru, o local é muito alto, muita dor de cabeça. Não é só Machu Picchu, né? Então, a gente começa a inventar esses preconceitos para poder julgar ou avaliar as pessoas, né? E, voltando a ser um crítico, vai só depender o que? Da nossa dedução, que eu falei ainda há pouco, e também sentimento. Então, você não vai julgar as pessoas direito, né? Eu vou falar mais uma vez. Julgar uma pessoa é discernir a verdade através de fatos. E isso, na verdade, não é uma coisa ruim, né? Isso é muitas vezes necessário. Você tomou uma decisão para estar hoje aqui. Você julgou uma coisa. Não, eu tenho que ir para a igreja, será que eu vou receber alguma coisa? Eu não sei, mas você decidiu. Irmão, uma coisa que eu falo para todos quando vão, e também quando eu recebo também essa palavra quando eu vou na igreja do pastor Pinho. Você é vitorioso só por estar aqui. Por estar recebendo essa palavra do Senhor, por estar escutando essa palavra, por estar no meio dos irmãos que cultuam o nosso Senhor Deus, o nosso Criador. Né? Tanta gente que queria vir para cá e não pode, por algum motivo, talvez de doença, ou acontece um acidente, ou qualquer coisa para você não estar aqui. E na maneira que quando você chega aqui, você vai sentindo aquela força. Você passa a semana toda na batalha. Está muito alto, tá bom. Está muito na batalha, não, vou chegar sábado, chega no domingo, eu quero dormir, eu quero descansar. Ontem eu estava falando com o pessoal do pessoal da produção. Não, amanhã à noite eu vou, japonês. Eu vou para a igreja, a gente faz o culto de noite, e domingo de manhã eu devo ir na igreja do pastor coreano. Domingo? Que horas? 11 da manhã. 11 da manhã tá acordado? Por quê? Porque está no mundo, que está bebendo, né? Que está se divertindo, né? Mas só está querendo agora para essa vida de agora. E eu não quero a vida para agora. Todos nós que estamos aqui não queremos a vida só de agora, né? Nós queremos estar daqui a 1000 anos, 10.000 anos lá com o nosso Senhor. Amém? Amém? E uma coisa que a gente tem que colocar na nossa cabeça é que cristão, ele não pode ser juiz. Quem tem autoridade para ser juiz é somente o Senhor Deus. Amém? A gente não pode querer tirar essa habilidade de Deus. Amém? Mas só como eu disse ainda há pouco, a gente tem que julgar devidamente, né? Em Mateus, nós não temos o comando, não é somente para a gente não julgar, mas ele segue ainda com outros 2 comandos, né? Por exemplo, versículo 6. Evite dar o que é sagrado aos cachorros e as pérolas aos porcos, né? Ele fala isso no versículo 6 que eu falei. E no 15, que eu não citei agora. Tome cuidado com os falsos profetas, né? No capítulo 7, versículo 15. Tome cuidado com os falsos profetas, né? Se você não tiver capacidade de discernir, se você não tiver capacidade de julgar, você não vai saber quem é falso e quem é bom profeta. Você não vai saber o que é bom para dar para o porco, o que é bom para dar para o cachorro, você não vai conseguir fazer nada disso. Então, quando alguém falar para você, Jesus falou que não deve julgar, mas ele não falou somente isso. Ele falou isso, a gente tem que decidir de maneira correta. Bem? Primeiramente, você tem que estar apto para fazer essa decisão, senão você vai jogar errado, né? Um outro lado que a gente tem aqui é o criticismo, ou então somente censurar. Você está no seu trabalho, a gente vê exemplo muito disso dos veteranos. Eu vou falar da minha empresa, talvez na sua empresa não seja assim, eu vou falar da minha empresa, onde eu trabalho, né? Tem alguns veteranos, já está 5, 10 anos trabalhando, entra um novatinho. O novatinho, lógico, não vai conseguir fazer a mesma coisa que o cara já está 10 anos lá, né? Mas, por que não consegue fazer isso? Por que não consegue fazer aquilo? Por que isso? Por que aquilo? Por que isso? Por que aquilo? Né? Eu acredito onde vocês trabalham também, se tiver por exemplo, a irmã Rafaela, você está
no seu trabalho, lá do Caibo, né? Aí chega um novatinho, vai todo atrapalhado, cheio de dedo, vai trocar alguma coisa, até a fralda acho que atrapalha. Né? Então, né, eu acho que ninguém vai conseguir fazer a mesma coisa que você faz, já tem uma experiência de 10 anos, 15, 20 anos. Mas a pessoa julga porque não pode. Passa um ano aí, você tem que aguentar a barra aqui. Não, vamos esperar um pouquinho, aguenta mais um pouquinho. Fala assim, faz assim. Até que a pessoa vai, quando passa 2, 3 anos, às vezes está até melhor do que quem estava falando. Mas essa pessoa esquece, né? 10 anos depois ela esquece do que passou, né? E nós vemos o exemplo de Paulo, né? Aqui, Romanos 2:1. Portanto, você, não precisa ir lá. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando você mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Você não mudou nada, né? Essa semana, preparando essa palavra, irmãos, já veio de novo. Mas falando assim, ninguém vai querer trabalhar na minha empresa, né? Mas não é só a minha empresa que tem isso, né? Vem um veterano com um rapaz, o rapazinho até um problema, ele é especial, sim. Ele tem um pouquinho só de, a mentalidade um pouquinho abaixo do normal. O rapaz entrou agora esse ano, ano passado, primeira vez que está trabalhando, vai no banheiro, passa 15, 20 minutos no banheiro. Aí ele achava que ninguém estava vendo, né? Mas até que vê alguém começar a falar, porque esse pouco. Aí eu olhei assim para essa pessoa, faz a mesma coisa. O que está diferente? Só que faz o quê? Disfarçado. Vai andando para lá, faz isso aqui, faz aquilo mais, né? E o rapazinho lá pensa que ninguém está vendo, está lá na dele, 15, 20 minutos, às vezes até 30 no banheiro, ninguém está reparando mesmo, eu estou aqui, né? E o outro que já tem mais de 10 anos na empresa, pega, vai no banheiro, aí dá uma volta, vai lá no soco, vai no armazém, depois volta, não está fazendo nada também, está carregando vento, não está fazendo nada. Aí eu falo, mas rapaz, tu faz a mesma coisa, aí o Espírito Santo vem, Luiz, o que tu está falando? De vez em quando tu não está mexendo no Keitaidema também, na hora do trabalho? Tu não está mexendo no Line? Às vezes eu estou fazendo Line do trabalho, aí vem mensagem do meu filho, do navio. Papai, estou passando por aqui. Aí eu respondo. Qual é a diferença tua, Luiz, para esse que está falando e para esse que está falando? Diferença nenhuma. Então, a gente começa a julgar, não, porque não, isso, porque aquilo. Aí o Espírito Santo vem, você também, qual é a diferença? Isso é mesmo, Senhor, é mesmo. Irmãos, eu passei quarta-feira de noite, eu fiquei arrasado com um veterano falando com um novo, né? Senhor, me ajuda, Senhor, me mostra tudo. Aí chegou, tá orando, né? Tá falando com o Senhor, deu umas 11 horas da noite. Luizinho, vem cá. Você não está fazendo a mesma coisa? Mas como, Senhor? O que eu estou fazendo? Tu não fica mexendo no que está dentro do trabalho. Aí eu acordei com o que eu estava fazendo. A partir daí eu fico, o que está aqui? Mano? Fica quietinho aí. Só vou mexer na hora que eu vou no banheiro, mas porque eu preciso às vezes olhar para o que está dentro por causa do trabalho, né? Ou então quando está na hora do almoço, né? Mas Senhor, eu não quero ver jogo de futebol, eu não quero fazer game, eu quero ver as coisas do Senhor, eu quero ver coisa, pregação, eu quero escutar louvor, então por isso que eu quero mexer no Keitai, né? E graças ao Senhor, graças a Deus, essa semana eu aguentei, agora ainda começou o meu trabalho de recuperação do pastor Luiz, né? De não estar fazendo hipocrisia com os outros. Os outros fazem o quê? Tá conversando, a mão para. Esse cara não está trabalhando direito. Mas não é que eu fique olhando ele. Não é que eu fique olhando. É que às vezes você está passando, né? O meu trabalho, eu não sei, eu sou o coach da empresa, né? Então fica olhando, tem que ver, tem que consertar. A gente tem que observar as pessoas. A mão direita só trabalha, a mão esquerda não está. Não tem um jeito de fazer uma coisa melhor, né? Então a gente procura, o olho, a gente vai sendo treinado para isso, né?
Então, foi isso que aconteceu comigo. Já veio o Espírito Santo, Luizinho, vem cá, né? E quando a gente julga, né? A gente não pode ser crítico, como eu já falei ainda agora, mas não significa que a pessoa está fazendo coisa errada que a gente vai fechar o olho, né? Também que vai passar a mão também. É isso? Né? É uma coisa que Deus nos fez diferente dos animais. A gente tem que ter o nosso senso crítico no bom sentido, né? Não vou chegar e falar, poxa, irmão, você tá assim, o tempo todo, o dia todo, toda hora. Ninguém vai aguentar. Irmão, você enchendo o saco. Não adianta, né? Mas, o que a gente tem que fazer? Por exemplo, no Tiago 4,11, não precisa vocês dizer, irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está agindo como juiz, né? Você não está fazendo a coisa direita e você está querendo ser juiz. Quem somente pode ser o juiz? O Senhor Deus. Amém. Por quê? Porque Ele sabe o que está dentro do coração de cada um, de vocês, de mim também. A gente sabe por fora, mas quem vai julgar por dentro é o Senhor Deus. Só Ele que pode fazer isso, né? Outra coisa, o cristão ele não é para ser hipócrita, né? No Mateus 7:5. Por que você repara no cisco que está no seu olho? Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga, da trave que está em seu próprio olho? 4. Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco, né, um pequenino, uma coisa pequena do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para poder tirar o cisco do olho do seu irmão, né? É interessante esse exemplo, né? O cisco, falando de trave, de madeira, Jesus era o quê? Antes de começar o ministério dele, era carpinteiro, né? Então ele mexia muito com madeira. Então ele deu esse exemplozinho, a gente vê, né? Um cisco, uma coisa entrando no olho, aí você tem uma trave no seu olho, né? Você vê o cisco no olho do seu irmão, mas você não vê a trave que está no seu. Aí eu disse, é mesmo, né, Deus? Você está fazendo a mesma coisa com o Rancho lá, e o Rancho fazendo a mesma coisa. Mas tem uma coisa, Luiz, ele não conhece Deus e tu conhece. Né, Senhor? Né? Quanto mais você recebe, mais você vai ser cobrado, irmão. Agora você não pode dizer que não conhece, hein? Pelo amor de Deus. Né? E a gente vê, né? Uma pessoa sofrendo com um ciscozinho, você vê, tá doendo tudinho, né? Mas você vai ajudar essa pessoa. Você vai lá e ajuda, né? Consegue retirar, mas não tira o que é a trave que está no teu olho, né? Essa expressão de hipócrita, né? Ela é a chave para o quê? Para nos mostrar que a gente quer mostrar bondade, quer ajudar os outros tudinho, né? Mas continua tendo alguma coisa escondida, guardada no coração. E eu não sei, irmão, você tem ou você não, ou irmã que você tem ou você não tem, mas todos nós temos, por mais que a gente queira esconder, todos nós temos, né? Mas só que isso é o quê? Porque a gente é cristão, a gente é perfeito? Não. Porque se a gente se achar perfeito, a gente não vai precisar de Jesus, hein? Você lembra disso? Porque eu quero atingir a perfeição, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, tudo certo. A gente tem que se esmerar, mas ser perfeito, só Ele. Amém? Né? E tem gente assim que procura, porque eu não consigo, mas por quê? Por que eu não consigo? Porque você é humano. Você vai procurar o seu processo para se salvar, mas esse processo demora, né? E você vai precisar do Senhor Jesus. Senão você nunca vai ser salvo, né? Nós vemos isso, por exemplo, você querendo fazer uma coisa boa, se mostrar, tanto uma coisa podre por dentro. Por exemplo, você se lembra daquela oração do fariseu e o coletor de impostos? Em Lucas 18:9, né? Senhor, eu faço isso, Jesus, eu jejuo, eu faço as minhas orações, eu faço jejum quase 2 vezes por semana, eu faço, e olha aquele cobrador de imposto, esse não consegue, ele está ali,
O que ele conseguiu? Nada. Né? E nós temos que pensar nisso, amém? A gente tem a tendência, né, de querer olhar os outros de cima para baixo. Mas como? De cima para baixo. Ah, porque eu sou melhor que você? Os fariseus eram assim, né? E quem Jesus enfrentou mais na época do ministério dele? Os fariseus, os políticos da época. Eles controlavam o governo, lógico, sobre a jurisdição de Roma, né? O que nós devemos fazer, então, é aplicar, no mínimo, a gente aplicar nós mesmos o que a gente quer fazer para os outros. Para a gente não fazer coisa... eu não quero sofrer isso, eu não quero fazer aquilo com essa pessoa. Então, a gente tem que procurar se aplicar para também essas pessoas não fazerem, a gente não fazer esse mal, ou querer atacar alguém, né? Dessa maneira, a gente procurando se comportar, obedecer a palavra do Senhor Jesus, né? Nós vamos ter uma posição humilde de poder ajudar outras pessoas também, né? Tem muita gente no mundo que precisa, cristão também nós estamos na oração, né, na intercessão, que estão desviados, que não estão vindo para a igreja, não sei o motivo, mas tem gente que desde o ano passado, quase um ano, nós temos irmãos que não vieram, foram batizados, mas não vieram mais, né, para a igreja, né? Orem por eles também, irmãos. Nós não sabemos o que está se passando com eles, mas a gente ora, a gente procura colocar o nome deles nas orações também. Mas, por favor, se você se lembrar de algum irmão que está passando, eu não sei o que você está passando agora. Talvez alguns pastores saibam, né, detalhes sobre a vida de cada um de vocês. Mas a gente sempre procura orar por cada um de vocês, pela saúde, né? E orem também pelos seus irmãos que não estão vindo por aqui agora, né? Amém. E por isso, outra coisa, o ser cristão, ele tem que ser, antes de tudo, ele tem que procurar ser um irmão ou irmã em Cristo Jesus, né? O fato de Jesus nos proibir de ser hipócritas ou censores não vai tirar a nossa responsabilidade de procurar ajudar os nossos irmãos que estão com problemas, né? Geralmente, quando você tem um problema com o irmão na igreja, você procura, não quero problema, eu vou me afastar um pouquinho. Não, a primeira coisa que a gente não deveria fazer é negligenciar, né? Não deve negligenciar. Você vai lá e fala para a pessoa, né? Por exemplo, em Mateus 18:15, se o seu irmão pecar contra você, vá a sós com ele, mostre-lhe o erro, se ele ouvir, você ganhou seu irmão. Não é isso que fala assim? Né? Não vá querer somente tomar satisfação, porque isso, não, vá com amor, o amor HP, o amor completo, né, de Jesus, também. Amém. Vai ter mais um tempinho ainda. Hoje nós temos a nossa Santa Ceia, né? Amém. Em todas as nossas atitudes, em nosso comportamento, nós temos que tomar cuidado em duas coisas que eu falei anteriormente, né? Em primeiro, a gente não querer ser um juiz, somente o juiz de carne, né? Porque a gente vai querer condenar alguém, a gente vai querer procurar defeito nessa pessoa, vai querer julgar essa pessoa sem ter razão. E outra coisa, a gente não pode ser hipócrita, né? Culpando os outros enquanto nós nos desculpamos do nosso problema, né? E é o que eu falei ainda há pouco, né? Estava falando do rancho, aí o Luiz, você também, né? Se você chamar a atenção do seu irmão ou procurar trazer a verdade para alguém, ele vai gostar? Não sei, irmão. Eu não sei se ele vai gostar ou se ele não vai, né? Mas o que a Bíblia fala pra gente? Provérbios 9, de 8 a 10, ela fala assim: não repreenda o zombador, caso contrário ele o odiará. Repreenda o sábio, e ele o amará. Instrua o homem sábio, ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo, e ele aumentará o seu saber, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Amém? Né? Então, você vê, quando você chama a atenção de uma pessoa,
tanto no trabalho, talvez aqui na igreja. Poucas vezes o pastor Célio nos chamou a atenção, né? A gente procura andar, de vez em quando a gente erra um pouquinho, pastor Luiz, agora não está, vamos fazer, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Ah, sim, senhor. Pastor Célio, nosso líder, né? Pastor, tem 47 anos, pastor. 48 anos. Eu tenho 56, vou fazer esse ano 57, né? A pastora Ana também. Luiz, pastor Luiz, sim senhora. Você vai vendo, porque se você não tiver o amor, se você não tiver o cuidado de falar com essa pessoa, né? E essa pessoa, ela vai entender de uma maneira diferente. Você quer aprender, você quer se alimentar, você quer ser sábio, como diz a palavra do Senhor, você vai escutar, você vai absorver, você vai procurar aprender mais e mais. Se alguém chegar para você, por exemplo, nossa irmã Ana, faz isso assim no trabalho dela. Ah, não quero fazer isso. Não, vão procurar dar emprego para ela depois? Não. Ana, faz isso. Não, eu não quero, eu só quero fazer isso aqui. Né? Então a pessoa vai, mas você tenta. Você vai tentar uma vez, duas, talvez 3 vezes, né? E se não der certo, com paciência, pelo menos eu tentei, né? E quando a gente for falar também com pessoas de outra igreja, ou talvez pessoas que não estejam na igreja, a gente vai tentar falar da palavra do Senhor. Se eles vão aceitar ou não, eu não sei. O nosso trabalho é o quê? É falar. Se você não falar, eles não vão compreender. Os japoneses, eles quase não entendem nada de Jesus. Infelizmente, o nosso trabalho é falar para eles. Falar. Se eles vão aceitar ou não. Mas olha, a gente pega, bate o pé, tira a poeira, segue para outro. Porque a gente não vai continuar sempre bater. É lógico que a gente quer. Irmãos, a gente vai para a rua, a gente vai, por exemplo, esses estádios de futebol, cantor, não é nem cantor gospel, vamos dizer, cantora do mundo, cantor do mundo. A pessoa fala, emoção, não sei o que mais. Tanta gente perdida, quanta lágrima. Se esse pessoal todinho fosse correr para o lado de Jesus, fosse para o lado de Jesus, como seria diferente, irmão? Eu tenho um programa que eu gosto, às vezes quando eu assisto, é um programa de quinta-feira de noite. É um programa que às vezes eles colocam um cantor disfarçado, entra num local e começa a cantar, depois ele diz, eu sou... As pessoas, sou Baraxi, né? Monitaringo é o nome do programa, Mokuyobi no Euro, Monitaringo, né? E aí às vezes, aí a pessoa fica, que bom, que maravilha. Poxa, se a gente consegue fazer isso para essas pessoas aceitarem Jesus, que maravilha verdadeira seria. Aleluia. Irmãos, a gente está aqui, irmãos, querendo que vocês absorvam a palavra de Deus. Quando vierem alguém falar, você não pode julgar, você não pode fazer. Não é isso, não é que a gente não pode só julgar, a gente tem que julgar corretamente. Irmão. Você não pode ser hipócrita assim, não pode ser. A gente, mesmo querendo ou não, às vezes a gente é hipócrita, às vezes a gente erra. Por isso que a gente precisa de Jesus, e eles precisam ainda mais, porque não conhecem. Esse que a gente tem que, esse ritmo, essa batalha que a gente tem que ter. Se a gente não fizer isso, irmão, eles não vão sair de onde eles estão. Você acha que você está aqui só por coincidência? Você veio para o Japão só o quê? Para ganhar dinheiro? Ou para ter uma estabilidade financeira? Você não. Você é diferente. Coloque isso no seu coração. Você pode salvar uma. Imagina umazinha que você salva hoje. Ano que vem, se você salvar outra. Quer dizer, você não. Poder do Espírito Santo. Você está aqui só como um vaso na mão dele. Não vá se vangloriar de nada. Porque você não pode fazer nada. Quem pode fazer é o Espírito Santo. Você pode se esforçar, pode se dedicar. Amém? Você salvar uma vidazinha, uma almazinha hoje. Já corre. Agora, semana que vem, eu não posso trazer outra. Semana que vem, na outra semana, não posso trazer mais um. Meus irmãos, eu estou batalhando com o japonesinho lá na minha empresa. Infelizmente, eu ainda não consigo ter uma comunicação em japonês com ele, bíblica. Não no japonês normal. Na vida normal não tem problema. Aí o que eu faço? Vamos lá na igreja do pastor Kim? Vamos lá. Não, a minha filha está assim. Tem uma solução, vamos lá. Até que o homenzinho veio. Ô, glória! Até que o homenzinho veio, foi esse ano, Érica, esse ano, né? Minha esposa. Foi esse ano. Porque a filha começou com depressão.
Uma menina de 18, 19 anos com depressão. Início de depressão. Por quê? Irmão, você está com Deus. Você está com Deus, né? Deus está ali, vai te... Vem cá, vamos Luiz, vamos Ana, vamos Edgar, vamos Pastor Sérgio, vamos lá. Se você não estiver com Deus, irmão, você vai estar do outro lado. E aquele só vai querer te levar para baixo. Não vai querer te levar para lugar nenhum bom. E quantas pessoas você vê aqui nesse Japão, assim, jovens, se perdendo. Por quê? Porque não tem um gol, algo, sim. Para seguir, eles seguem o quê? Um cachorrinho, uma estatuazinha que está aqui, uma estatuazinha que está ali, e adora isso, e adora aquilo, e faz aquilo, faz não sei o que mais. Quem está fazendo isso está se afastando de Deus. E quem se afasta de Deus, infelizmente, não vai ter um fim bom. Deus não vai forçar ninguém a seguir a Ele. Você vai ter que ver do seu coração, né? Por exemplo, aqui das senhoras que estão aqui, já está todo mundo casado, né? Se alguém, não precisa responder, eu sei que vai estar passando das outras, desculpa. Por exemplo, já aconteceu comigo, já vi exemplos assim, né? Eu vou falar com a minha esposa. Antes da minha esposa, né? Eu perguntei para outra pessoa, né? Você não vai ficar zangada comigo, tá? Você não quer ser minha namorada? Aí essa assim, não, você fica só como meu amigo, eu quero você como amigo. Algum de vocês dos homens já passou por uma situação dela? Precisa levantar a mão. Não, eu quero você, mas não, eu acho você gente boa, mas fica só como amiguinho, tá bom. Né? Que coisa ruim no coração, né? Mas graças a Deus depois veio minha esposa. Né? Desde que se conheceu aos 14, eu tentei fazer isso quando ela tinha 16, não deu certo. E quando eu 17 eu encontrei minha esposa e agora nós estamos aqui com 34 anos de casamento, né? E vocês, no caso das senhoras, das meninas, né? Você já teve alguém do seu lado assim que, eu quero encontrar contigo, eu quero ficar, eu quero ir junto com você, eu quero passear, eu quero ir, vamos junto, vamos. Alguém já teve uma pessoa assim, que teve assim, querendo ser seu namorado e você, não, para com isso. A minha esposa é uma delas, né? Eu chegava a ela não me convidou para os 15 anos do casamento dela, eu fui na marra. Eu me convidei, né? Eu queria levar minha esposa, ela é minha esposa, minha namorada. E né? Ela se sentiu, acho que assim, um pouco ofendida. Eu não te convidei porque tu estás aqui, né? Não precisa vir para cá, né? Ainda falou assim, né? Mas, né? Deus, se você não quiser estar com Deus, Ele não vai forçar você. Ele te ama tanto que Ele vai chegar e dizer, você quer seguir o seu caminho? Siga, filho. Ele ama você, mas não ama o seu pecado. Você lembre disso? Sim, Jesus. Né? E as pessoas se confundem. Deus é amor, Deus é amor. Não é assim. Ele não vai forçar você a seguir a Ele. Por isso que você tem o livre-arbítrio. Amém? Então, se lembre disso. Se formos julgar, vamos julgar através de atos, de verdade, de fatos, né? E não sermos hipócritas, né? Não condenar, não vamos julgar só para condenar, para fazer isso, só para fazer mal. Não, nós temos de ter um discernimento de fazer isso. Amém? Então é essa palavra que eu tinha que dar para vocês, né? Amém. Obrigado. Aleluia. Glória a Deus. Amém.